A questão número 10 é sobre equação irracional. E ele não quer que você resolva, ele quer que você diga quantas são as soluções. Olha aqui, quantas raízes reais tem a equação? Equação raiz disso aqui? Esquisito, né? Não tinha que falar raiz de, tinha que falar só equação. Esse negócio aqui extraoficial às vezes tem uns probleminhas assim, a gente tem que encarar. Então, quantas raízes reais tem essa equação aqui? Raiz de x mais 20 é igual a x. Quantas soluções reais tem isso? Olha só, isso aqui você pode fazer no braço somente usando álgebra, só algebricamente. Agora, eu vou aproveitar, já que o Colégio Naval mudou o programa, adicionou o assunto funções, que antes não tinha. Então eu vou mostrar também uma resolução usando gráficos de funções, tá? Olha só, imagine que você tem aqui uma função y igual a x e uma função y igual a raiz quadrada de x mais 20. Ó, como é que é a função y igual a raiz de x? Y é igual a raiz de x é igual a uma parábola. É como se fosse x igual a y ao quadrado. Quer dizer, é uma parábola de lado. X igual a y ao quadrado é um gráfico assim, ó. É y igual a x2, trocando os eixos de posição, só que aqui no caso, você só vai considerar o y maior do que zero. Isso não é a mesma coisa do que isso. Isso aqui é uma parte disso aqui. Então, se fosse x igual a y2, você teria a parábola inteira, uma parábola de lado. Quer dizer, uma função x em função de y, desse jeito. Agora, quando você escreve desse jeito, você está obrigando o x a ser positivo e o y a ser positivo também, porque a raiz quadrada de um número é sempre um valor positivo. Quer dizer, quando você usa esse símbolo, está indicando a raiz quadrada positiva. Então, o gráfico de y igual a raiz de x é somente essa parte aqui da parábola, somente a metade. Então, esse gráfico aqui é raiz de x. Agora, você tem aqui raiz de x mais 20. O que faz esse 20 no gráfico da função? Esse 20 vai deslocar o gráfico todinho para a esquerda em 20 unidades. Então, onde você tinha 0, você vai ter aqui a mesma coisa, só que no 20. Então, esse gráfico vai ficar assim, ó, uma parábola desse jeito. Se a gente chegou esse gráfico para a esquerda em 20 unidades, então esse ponto aqui, que era a origem, vai parar aqui no menos 20. Menos 20. Então o gráfico vai ficar assim. Isso aqui é o raiz de x mais 20. Tá, então quando é que esta função é igual a essa? Como que é a função y igual a x? Y igual a x é assim, ó. Y igual a x tem um domínio que vai de menos infinito a mais infinito. E imagem também. Então ele está dizendo que essa função é igual a essa função. Quando é que essa reta vai se igualar a essa parábola deitada? Vai se igualar apenas uma vez, que é aqui nesse ponto. Porque aqui, daqui para cá, a parábola termina, ela é cortada, né? Ela é só daqui em diante, a reta vai embora, até menos infinito. Mas a parábola termina aqui. Aqui a parábola continua, só que a reta, ela ultrapassa a parábola e ela vai crescendo cada vez mais. A parábola também cresce, só que com uma variação menor. Então essa parábola aqui nunca mais vai ultrapassar essa reta. Ela não vai fazer isso. Então a gente vai ter apenas um ponto de interseção entre essas duas funções. Então ele quer saber quantas raízes reais tem essa equação. Essa equação é formada pela igualdade entre essas duas funções. Esse valor de x aqui, desse ponto, a abscissa desse ponto de interseção, é a solução da equação. É uma única solução. Então essa aqui é a resposta. Tá, eu fiz aqui raciocinando com gráfico, porque o Colégio Naval agora está pedindo funções e gráficos. Mas se a gente não tivesse isso, qual seria o jeito tradicional de resolver usando apenas álgebra? A gente ia resolver essa equação irracional. Esquece o desenho, esquece o gráfico e vai resolver.
Como é que a gente resolve isso? Raiz de x mais 20 é igual a x. Equação irracional. É uma equação redutível ao segundo grau. Como se resolve isso? Elevando ao quadrado. Assim a gente some com radical. Aí, elevando ao quadrado, isso aqui vai ficar x mais 20. E aqui vai ficar x ao quadrado. E aí a gente recai nessa equação do segundo grau aqui. x2 menos x menos 20 é igual a zero. Pronto. Quais são as soluções dessa equação? Dá para fazer de cabeça por soma e produto, né? Mas eu vou fazer com a formulinha aqui, ó. O delta dessa equação é B2 menos 4AC. Vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1 vezes 20, que vai dar 80. O delta vai dar 81. A raiz de delta é 9. Então as soluções são menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Isso vai nos dar as raízes 1 mais 9 sobre 2, que é 5, e 1 menos 9 sobre 2, que é menos 4. Agora calma aí que não acabou. Numa equação irracional, você tem que pegar as raízes que você encontra e testar lá na equação original. Senão você fica com raízes estranhas. Você pode testar as raízes no início, antes de sair resolvendo. Ou então você pode, opcionalmente, resolver normalmente, sem se preocupar com restrição, e depois você pega essas raízes e testa lá na equação original. Sempre dá certo fazer assim. Então, testando as raízes, fazendo x igual a 5, isso aqui vai ficar raiz quadrada de 5 mais 20. Estou testando com x igual a 5. Vai ficar raiz quadrada de x mais 20 é igual a x. Isso tá certo? Raiz quadrada de 25 é igual a 5? Sim. Isso dá certo. Então, essa raiz serve. Agora, testando raiz menos 4, fazendo x igual a menos 4, isso aqui vai ficar raiz quadrada de menos 4 mais 20 é igual a menos 4. Tá certo isso? Raiz de 16 é menos 4. Olha aqui. Menos 4 ao quadrado é 16. Acontece que quando você escreve desse jeito, com esse símbolo do radical, isso é a raiz quadrada positiva daquele número. Você está considerando somente a positiva. Então, menos 4 não serve. Esse menos 4, sabe onde é que ele estaria aqui? Se por acaso esse gráfico fosse a parábola inteira, só que ela não é. Eu vou botar aqui pontinhos, pontinhos. Se fosse a parábola inteira, você teria esse ponto aqui, que é um ponto também de interseção entre essa parábola inteira e a reta, que é exatamente o menos 4. Só que ele não serve, ele é uma raiz estranha. Quer dizer, elevando ao quadrado, essa parábola fica inteira. Esse é o efeito. Vale a positiva e vale a negativa, né? Quer dizer, para x positivo e x negativo. Então você teria essa solução aqui. Esse ponto aqui é solução desta equação, depois que você elevou ao quadrado. Mas sem elevar ao quadrado, você só tem aqui a parte de cima. A tua equação é assim. Então você só tem essa solução, x igual a 5. Então x igual a 5 é solução única. Então quantas raízes reais tem essa equação? Tem uma, e a resposta correta é a letra B de Bravo.